Amém. Quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler o verso de número 41. Me perdoem, mas eu vou dar uma pausa na nossa série do Sermão da Montanha, porque o tema que nós vamos estudar domingo que vem é o tema sobre divórcio, segundo casamento, primeiro casamento, o que a Bíblia diz, o que o Antigo Testamento diz, o que o Novo Testamento diz, o que Jesus diz sobre o divórcio. Qual deve ser a nossa prática? Então nós vamos chegar lá domingo que vem. Mas hoje nós vamos ter a apresentação dos filhos e eu quero pensar no tema Deixados para Trás. Quem lembra daquele filme do Macaulay Culkin? Deixado para Trás. Esqueceram de mim, né? 1, 2, 3. Que comédia, né? Diane, eu estou tão feliz, Diane, você cantando tão bonito aqui. Você está tão bem ao lado do seu namorado. Que bênção, Deus. Ele está ouvindo as orações do pastor. Por isso que eu estou indo para a torre de oração. Porque eu quero ver muitos casamentos na PIBJC, amém? E quando é um servo de Deus, com a Bíblia aberta, meu Deus do céu. Depois vamos ter um particular, eu quero conversar com você. A gente quer saber algumas coisas aí. Isso faz parte do pastorado. Muito bem. Então hoje eu quero pensar sobre esse tema, deixados para trás. A palavra do Senhor, em Lucas capítulo 2, verso 41, diz: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes, os conhecidos, e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas as coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Até aí temos lido a preciosíssima palavra de Deus. Bem, nós estamos diante de um texto muito conhecido, né? Esse texto da palavra de Deus, já muito lido, muito conhecido. Comecei a refletir sobre aquele momento em que os pais vão para a festa da Páscoa, Jesus com 12 anos, agora o início do Bar Mitzvah, o momento em que o filho, a palavra bar em hebraico é filho, o filho vai ser apresentado, e a partir daquele momento, o filho tem uma nova percepção da vida. O que para nós seria 18 anos, para os judeus 12 anos. E na cultura judaica, esse filho agora começaria a aprender com doutores da lei. Jesus estava com seus pais. Eu imagino que Jesus naquela caravana, com aqueles pais, eles reunidos, andando, caminhando, passando naquelas feiras de Jerusalém,
vendo os carneiros, vendo as ervas, os tipos de ervas, vendo os sucos de uva, analisando toda a cultura, vindo caminhando, foram, ofereceram, celebraram em Jerusalém a Páscoa. Agora estão voltando, uma caravana voltando, todos animados, felizes, estivemos em Jerusalém. Só que o interessante do texto é que os pais estão caminhando em uma caravana religiosa e não se deram conta que Jesus não estava no meio deles. E eu imagino Maria pensando assim, Jesus, JC, eu imagino que ela chamava JC carinhosamente. JC está com José. Talvez até ela falasse assim, está com o Jô. Porque você tem um jeito de chamar o seu marido carinhosamente, né? Abrevia. O nome do meu pai é Jô Pensil. Você já pensou nisso? E a minha mãe a vida toda o chamou de Jô. Então, eu imagino que ela pensou assim, não, o José está com os homens, porque era muito comum os homens caminharem num grupo, as mulheres no outro grupo. Só que o texto vai nos dizer, queridos, quando lemos, que Jesus ficou em Jerusalém. Ele ficou lá, na cidade de Jerusalém. O texto também vai nos dizer que eles caminharam um dia inteiro. Depois de caminharem um dia inteiro. Eu fui fazer uma matemática para refletir o seguinte. Se você caminhar 15 minutos, 1 quilômetro, a cada 1 quilômetro, 15 minutos, cada 1 hora você vai caminhar 4 quilômetros. Porque a cada 15 minutos, 1 quilômetro. Um dia inteiro tem 24 horas. Se nós fôssemos levar esse texto no sentido literal, caminharam um dia inteiro, eles caminharam 24 horas, multiplicados por 4 quilômetros, que nós temos um resultado de 96 quilômetros. Isso levando em consideração o fato de caminharem um dia inteiro. 1 quilômetro a cada 15 minutos, 1 quilômetro. 96 quilômetros. O texto diz para nós, queridos, que quando eles voltam, já depois de 3 dias, eles vão encontrar Jesus no templo. E aí eu quero pensar com vocês nessa manhã sobre algumas razões, ou algumas lições, algumas aplicações para mim e para você, do que é que nós também, a semelhança de José e Maria, estamos deixando para trás. O que é que nós estamos esquecendo? E a pergunta que surge, estamos esquecendo? E por que estamos esquecendo? Algumas realidades que vão acontecendo, que vão nos tirando do foco, do propósito, e que tiram você dessa sintonia do que é mais importante. Vejam comigo, queridos, o texto nos diz que eles esqueceram Jesus. Eles não esqueceram qualquer um. E eu tenho uma primeira razão pela qual eles esqueceram Jesus. Em primeiro lugar, a ansiedade. Essa palavra tão conhecida e também experimentada, a nossa geração é a geração
do fast, tudo é fast, tudo é rápido, tudo tem que ser de imediato, tudo é para ontem. Uma geração que não sabe esperar, uma geração ansiosa, uma geração que tem pressa. Eu imagino, queridos, que os pais de Jesus esqueceram o menino, esqueceram o filho, porque eles estavam com pressa. E quando a gente está com pressa, queridos, a gente não tem a paciência de olhar, de observar. A maioria das multas que você recebeu no trânsito, quem já recebeu? Recebeu porque estava com pressa, porque estava correndo, porque estava desatento, porque estava distraído, não percebeu. A pressa, que é a inimiga da percepção espiritual. Você falou perfeição? A pressa é a inimiga da percepção espiritual. A capacidade de analisar e perceber que alguém está ficando para trás. Eu não estou atento. Eu estou no meu imediatismo. Eu estou na minha correria. Eu quero resolver, eu preciso responder a mensagem. Você já viu pessoas assim? Tira o celular dessa pessoa que está do seu lado aí. Tira. Não é no sentido literal, não. Vamos ver o que vai acontecer com ela. Tem gente que vai ter crise de pânico, vai ter um trimelique, um negócio estranho. Porque o celular tem sido uma grande distração na comunicação, no pulmão do casamento, por exemplo. Na atenção, nós temos muitas vezes, queridos, uma atenção para o mundo. Na verdade, nós estamos conectados com o mundo. Estamos desconectados com as pessoas mais próximas da nossa vida. Marido, esposa, pai, filho. Na verdade, você tem atenção para todo mundo, menos para colocar 5 minutos a pessoa que você mais ama no colo. Porque você está com pressa. A correria da vida, a distância de pessoas muito próximas. E o que nós temos percebido é que filhos, falando inclusive de criação de filhos, nós vamos apresentar alguns filhos hoje aqui. Existe um hiato, existe uma distância dentro do metro quadrado menor, 90 metros quadrados, 100 metros quadrados, um apartamento, uma casa. As pessoas estão distantes, as pessoas estão desconectadas, as pessoas estão com pressa. As pessoas estão, hoje, e nós podemos falar isso atinge de uma forma assim bombástica a Igreja de Cristo. Porque nós estamos falando de pensamento acelerado hoje na criação de filhos. Nós estamos falando de exposição à tela. Nós estamos falando de tecnologia para o aprendizado, numa contradição de retenção. Se tem muito avanço na tecnologia para o aprendizado e se tem pouca retenção. Tem se falado hoje no processo de educação de filhos sobre os filhos que nascem e têm o famoso TDAH. E a professora chama o pai, chama o responsável lá na escola e diz assim: olha, o seu filho tem uma dificuldade de concentração. A quantidade de pessoas que ficam expostas a uma tela e com um cansaço mental absurdo, gigantesco, e não absorvem os conteúdos porque estão com pressa. Eu diria que a tecnologia virou a babá, a conselheira, a professora,
Mas nenhuma tela substitui o coração de um pai e de uma mãe presentes na vida dos seus filhos. Nenhuma tela. E aí eu vou te dar uma dica e vou te falar uma coisa. O filho que vai ficando no quarto, o marido que vai ficando isolado na tecnologia, pode ser uma fuga, que mostra, na verdade, uma desconexão emocional, afetiva, espiritual, entre pai e mãe, entre criadores e educadores com seus filhos. Os acessos são rápidos, promove muitas vezes o anonimato, uma não exposição, ao mesmo tempo, uma internalização de emoções que não são exteriorizadas, logo, resultado último, não são curadas. Enquanto eu me calei, diz Davi, os meus ossos se secaram. Portanto, o lugar à mesa, o lugar da partilha, o lugar do olho no olho, o lugar da comunicação, o lugar da família, a mesa tem sido uma extinção. O serviço juntos. Você não faz ideia da quantidade de pessoas que eu tenho atendido, em que as mulheres reclamam que os seus maridos não participam, não servem juntos, não oram juntos, não sentam à mesa juntos, não leem a palavra juntos, não fazem a devocional juntos. A quantidade de filhos nas igrejas, não é só na Bíblia, nas igrejas, isso eu falo em nome dos chamados, entre aspas, muitas aspas, evangélicos no Brasil e no mundo. A quantidade de filhos que nós perdemos para o mundo, gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós não estamos brincando de ser igreja, nós não estamos brincando de ser povo de Deus. A Bíblia diz que os pais de Jesus o deixaram para trás. Maria, José, deixaram Jesus para trás. E quando eu olho para esse texto, querido, eu preciso me questionar e perguntar se eu, você, nós temos andado com essa pressa toda. Porque se você levar essa máxima para a sua vida e a sua casa hoje, a pressa vai ser a inimiga da sua percepção afetiva, emocional, espiritual dentro da sua casa. Valeu o culto de hoje. Pode ser que vai mudar você. Segunda verdade que eu quero pensar à luz deste texto, não perca o foco principal. Quando os pais de Jesus perdem Jesus de vista, a Bíblia diz que terminados os dias da festa, voltando eles, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. Muito interessante aqui, o perigo de estarmos numa grande caravana, né? Mas não estarmos próximos. A gente está numa caravana espiritual. A gente está numa caravana de parentes, inclusive. Acho que ali poderia estar, uma sugestão, não acho, eu não dou certeza, mas poderia estar João Batista, o primo, poderia estar a Isabel, poderia estar o Zacarias, famílias. Era muito comum na cultura judaica as famílias irem juntos. Mas o filho estava distante. O olhar estava distante. A perda desse foco, sabe? Essa atenção que é uma atenção que se distrai muito fácil.
As pessoas perdem o foco, perdem o propósito. E o problema aqui é quando os filhos crescem em uma caravana espiritual, mas não têm uma experiência pessoal com Cristo. Esse é o maior problema que nós vemos na nossa sociedade, irmãos. Os filhos crescem numa comunidade de fé, mas não têm a sua própria experiência com Cristo. O texto vai nos garantir e nos dizer isto. E hoje nós estamos tão distraídos com os nossos achismos. E aquele que está distraído com os seus achismos, não, eu acho que meu filho está bem, ele está tirando nota boa na escola. Eu acho que meu filho está bem, ele não me dá trabalho. Não, eu acho que o meu filho, ele é um menino muito bom, olha, ele não faz o mal, ele não fuma uma maconha, ele não bebe, ele não vai para as baladas, ele é um menino bom. Quem disse para você que isso é uma garantia de uma saúde mental, espiritual e emocional? A pergunta que nasce então é, será que nós estamos próximos o suficiente dos nossos filhos para nós, os principais discipuladores dos filhos? Porque aí fica sempre essa indagação, né? Quem é o discipulador do seu filho, o principal? Quem vai discipular? A igreja? É sempre essa, né? Não, é a célula. Não, é o pastor. Não, é o líder. Não, é o professor de escola bíblica. Ele vai discipular o meu filho. Que saudade que eu tenho. Quando meu pai, quando eu ainda em casa, antes de sair de casa aos 18 anos, para ir morar no Rio de Janeiro, meu pai sentava comigo. Minha mãe sentava comigo. Que saudade. Eu imagino que eles estejam ouvindo esse culto. Eles sempre participam deste culto, dos nossos cultos online. Hoje a minha mãe, recuperando, graças a Deus, obrigado pelas orações, recuperando, está voltando a andar. Louvado seja o nome do Senhor. Que saudade eu tenho daqueles momentos que eles sentavam, que eles liam a Bíblia, que eles contavam as histórias. Nós não dormíamos antes deles nos contarem as histórias. Nós não passávamos uma semana sem memorizar um versículo bíblico. Gananciosos demais para ganhar a vida, a nossa geração está. Gananciosa demais para comprarmos coisas e deixarmos, porque na verdade o pensamento consumista, capitalista dos dias atuais é o seguinte: eu tenho que deixar alguma coisa para os meus filhos. Então você trabalha, você quer comprar coisas, e você quer substituir aquilo que você deveria fazer num tempo de qualidade, num investimento espiritual com coisas, porque a nossa geração é uma geração consumista, é a geração que quer o tênis, que quer o iPhone, o smartphone, que quer o tablet, o iPad de última tecnologia, que quer o carro elétrico, que quer as coisas, que quer as coisas. Estamos perdendo o principal. Pessoas. Estamos perdendo filhos. Estamos perdendo famílias. Estamos perdendo o privilégio de estudar a Bíblia, de ver os nossos filhos na presença do Senhor. Estamos perdendo o privilégio de gerar memórias. Eis aí uma palavra de ordem que nós precisamos como pais, pastores, líderes de célula, professores. Nós precisamos gerar memórias. E gerar memória não é tão fácil, é um desafio. Vai requerer tempo. O dinheiro você ganha de novo, a casa você ganha de novo, as coisas você ganha de novo, mas o tempo é a única moeda que você não tem como reconquistar. Gerar memórias, estar com os filhos, estar na igreja,
caminhar com o Senhor, estar na palavra. E aí surge para nós, queridos, uma outra pergunta também, em meio a tantas perguntas que nós estamos sendo arguídos, e o próprio texto, ele me confronta, o próprio texto, ele me traz aqui algumas inquietações, e me traz algumas questões que eu preciso responder na minha geração, na nossa geração. A terceira verdade é: de quem é a responsabilidade? Porque José, nessa procura, vejam comigo, queridos, foram 3 dias de procura. As aldeias que passaram, os amigos, os parentes, vocês viram José? Vocês viram Jesus? Oh, o José chega, a Maria chega, vocês viram Jesus? Vocês viram Jesus? Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Uma vez, a Larissa era pequenininha, e nós estávamos na praia de Peracanga, que a praia dos mineiros é qual? É Guarapari. E a gente estava lá na praia, desfrutando daquele momento, e a praia de Peracanga estava lotada. Água de coco para Kelly, que ela ama, picolé, e pastel de banana, pastel e coxinha, aquela coisa maravilhosa, sol, protetor solar. No minuto de bobeira que nós demos, a Larissa sumiu. Gente, eu não sei quantos aqui já perderam um filho em algum momento, em algum lugar, com grandes aglomerações. Já perderam? Alguém já perdeu aqui? Se identifica? Então vocês entendem o que eu estou falando aqui. Eu perdi a Larissa, a Kelly perdeu, e eu ia para o lado, sabe aquela sensação assim, você olha, você não vê a sua filha, você vê filho de todo mundo, mas você não vê, você vê a Larissa era muito loirinha quando era pequena, cabelo muito amarelo, eu olhava assim, é minha filha, quando eu ia ver não era uma loirinha, mas não era a Larissa. Gente, aí nós voltamos para a barraca, sentamos, começamos a orar, aquele momento de aflição, perdi minha filha, raptaram, levaram aquela aflição terrível, não queira passar por isso. O que aconteceu? A gente parado assim, vem 2 senhoras, com a Larissa chorando. Chorando. E as senhoras rindo muito. E a gente feliz, porque tinha achado a Larissa, né? Resgatamos a Larissa. Aí as senhoras falaram assim, que quando ela dava as características da mãe, ela falava assim, a minha mãe é loira e é bonita. Lembra disso, amor? As 2 senhoras, e elas morrendo de rir. Ela é loira e é bonita. Concordo, assina embaixo. Falar nisso, amor, você está muito linda com esse azul hoje, hein? Que coisa fenomenal. Perder é horrível. Perder o foco, perder o propósito, jogar a culpa nos outros. Você percebeu no texto aqui que Maria, quando ela se aproxima de Jesus, ela pergunta no verso de número 48 assim, logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Era mais fácil para Maria falar que o filho é que foi quem se ausentou do pai e da mãe, não era? Não é sempre mais fácil a gente colocar a culpa no outro? Foi você que não olhou esse menino? Foi você que não deu atenção? A pergunta que surge aqui é, de quem é a responsabilidade? Quando eu deveria perguntar assim, o que é que eu deixei de fazer, que você escapou das minhas mãos? Qual foi a minha omissão? Qual foi a minha parte no processo? Eu não evangelizei os meus filhos, eu não falei do amor de Jesus para eles, eu não lhes preguei a palavra, eu preguei, mas eu não vivi, eu ensinei, mas eu não fiz, eu falei o que deveriam fazer e não fiz com eles.
é muito mais fácil na criação de filhos a gente dizer, não, olha lá, quem tem que cuidar é a mãe que está em casa. Referenciais certos, um filho cresce saudavelmente quando tem um referencial de pai. Masculinidade, hombridade, homem. Um homem presente, uma voz ativa. Uma voz da correção, uma voz do temor. Amor, educar, disciplinar com amor. Disciplinar com palavras. Prever, antever. Não liberar os filhos para qualquer que seja uma balada. Não liberar. Esse negócio de deixar o filho e dormir na casa do amigo, da amiga, adolescente, não existe. Esquece. Esquece. Lugar de filho dormir é na casa. De quem é a responsabilidade? A maioria dos pais que nós temos encontrado são pais que reclamam. Meu filho não está na igreja, mas também você falava mal do líder da igreja. Meu filho não ama mais a igreja, mas também você saía do culto e falava, que culto michuruca é esse, hein? Também você falava de irmãos da igreja dentro do carro com um filho pequeno, achando que eles não percebem. Você quer agora que o seu filho ame a igreja. Meu filho vai amar a igreja, meu filho vai amar a palavra, vai amar ir aos cultos. Só que você fala mal do irmão, você critica o irmão. De quem é a responsabilidade? Fica a pergunta para nós. É mais fácil culpar Jesus do que reconhecer o nosso distanciamento dele. Por que você fez isso conosco? Não, Maria, vamos reconhecer, você era a mãe terrena de Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa, você errou nessa, hein? Desculpa, você é Maria, mas você errou nessa. Não foi Jesus que fez isso com você, foi você que não cuidou. Outra verdade, seja resiliente na sua busca. O texto também nos ensina que eles procuraram 3 dias. Fazendo perguntas, indo, procurando entre os parentes, os conhecidos, o dia inteiro. Começaram a procurá-lo entre os parentes, os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. O coração resiliente, ele sempre vai dizer assim, eu perdi Jesus. E quando ele diz, eu reconheço que eu perdi, eu não vou parar mais de encontrá-lo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é uma mensagem para aquele que também, uma vez, que se distanciou de Jesus, foi se distanciando da fonte, a fonte de sabedoria, a fonte de luz, a fonte de alegria, a fonte de paz, foi se distanciando da palavra, foi se distanciando da devocional, foi se distanciando daquele aconchego com Cristo. Hoje vive uma vida distante do Senhor. A pergunta que nasce é o quanto você se distanciou de Jesus. Jesus estava lá no mesmo lugar, ele ficou em Jerusalém. Foi você que deixou Jesus. Foi você que não ora mais, é você que deixou de ser o sacerdote dentro da sua casa. E Deus nos chama, Ele nos diz que nada é mais urgente, nada é mais necessário do que ir até Jesus, voltar até Jesus. Nós precisamos ter isso em mente, quanto mais nós estivermos próximos de Jesus, não transferindo para o mundo, para a escola, para a igreja, a nossa missão de formar os nossos discípulos dentro das nossas casas. Esse é o nosso maior desafio. Nós vamos voltar à fonte. Tem alguém aqui nessa manhã que se sente distante de Jesus? Tem alguém aqui nessa manhã que está no culto, mas não está tão próximo de Jesus? Veja comigo, querido, o último princípio que eu quero pensar nessa manhã.
Quanto mais íntimo do Pai, mais sensível a sua voz. Olha o que o texto nos diz, que quando Maria, ela pergunta para Jesus, e Jesus fala assim: por que vocês estão me procurando? Você não sabia que eu estou aqui? Eu tinha que estar na casa do meu pai? A NVI traduziu: você não sabia que eu deveria cuidar dos negócios do meu pai? Ela vai responder assim, Jesus vai responder assim, e a Bíblia diz, no verso 50, você está com a sua Bíblia aí? O texto diz que ela não compreendeu. Maria não compreendeu a palavra de Jesus, sabe por quê? Porque quanto mais distante de Jesus você estiver, mais insensível, mais a palavra não toca, mais distante de Jesus, mais frio você fica, mais observador você fica, mais crítico. Você até vai ao culto, mas você quer cumprir tabela. Você vai até o culto, mas você está preocupado com outras coisas. E quanto mais sensível à voz de Deus, é porque você está mais íntimo. Você conhece, você entende, você discerne, você coloca sentido na palavra de Jesus. A geração dos TDAHs hoje não conseguem concentrar, não conseguem colocar foco, porque estão, na verdade, como Martas, e não como Maria, estão agitados demais por dentro. Veja você, minha irmã, algumas irmãs que eu observo daqui não conseguem parar de olhar o celular e a rede social, daqui eu vejo. Porque você está agitado demais. Então você não compreende, você não ouve, você não vai entender. Um detalhe que eu tenho que elogiar Maria aqui, porque Maria, ela guardou as palavras no coração. Diz o texto, e a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Deixa um momento eu vou entender, eu não estou entendendo agora. Pais que muitas vezes estão distantes do coração do filho, e os seus filhos são desobedientes. Interessante que Jesus, ele recebe aquela palavra, ele dá uma repreensão: olha, você não sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? Mas aí Jesus vai com os pais, olha a obediência, olha a submissão. Diz o texto que ele vai então submisso a eles. Algumas versões dizem assim, que ele voltou para Nazaré e era obediente aos seus pais. Que lição de vida de um filho que vai entender o seu papel dentro da sua casa. Eu vou ser obediente. Vocês pais que vão apresentar já já os filhos aqui. Sabe qual vai ser a maior crise? O dia que o seu filho falar que não quer te obedecer. O dia que você falar assim, faça isso, e ele não fizer. Olha o ensinamento. E Jesus foi com eles e era obediente. Não é um sonho para um pai? Mas para isso acontecer, não só vocês que vão apresentar os filhos, nós precisamos ter uma conexão muito direta com o Pai. Nós precisamos estar conectados à videira verdadeira. Nós precisamos ter uma intimidade com o Pai para entender, aqui é o lugar para eu ficar. Eu vou ficar na casa do Pai. Olha, Jesus, eu vou ficar na casa do Pai. É o lugar da intimidade. É o lugar da proximidade. É o lugar do aconchego. É o lugar da comunhão. A maioria dos pais que foram deixando essa conexão da palavra, perderam os seus filhos. Amanhã pode ser tarde. E o Senhor está chamando a sua noiva hoje para criar memórias espirituais. Você tem memórias espirituais com seus filhos? Você gerou memórias marcantes na vida dos seus filhos? Quando você pensa assim no seu pai, na sua mãe, o que vem à sua mente?
Memórias. Memórias. Intimidade, proximidade. Quando você lembra do seu pai, você lembra de perdão ou você lembra de brutalidade, aspereza? Seu filho vai poder dizer assim: o meu pai me ensinou me perdoando e até me pedindo perdão quando ele viu que estava errado. Que humildade, na verdade, é força. Meu pai me ensinou isso. Meu pai, uma memória que eu tenho do meu pai e da minha mãe, eles me ensinaram que coerência entre fé e vida é um testemunho mais forte do que qualquer outro ensinamento que eles poderiam me falar ou me ensinar. Coerência entre fé e vida. Porque o que o meu pai pregava, ele vivia. E nós temos que ir no mesmo caminho. Vamos orar, meus irmãos? A gente podia ficar muito mais aqui. À noite tem mais. Amém? E nós vamos gerar mais algumas memórias agora na hora do almoço. Sem briga na hora do almoço. Amém? Nós vamos gerar mais algumas memórias. Sem ficar chamando a atenção na hora errada. Na hora do almoço é hora de conversar coisas boas. Sem luta, sem crise, sem estresse, sem irritabilidade, sem nervosismo. Eu quero orar nessa manhã pelos pais. Você que é um pai, você que é uma mãe, se coloque de pé. Você que tem filhos, você que ainda não os tem, oro para que você os tenha. E se você não puder mais gerar filhos, você gere filhos espirituais. Aleluia, gerar filhos espirituais. Talvez os seus filhos já estão distantes. Adote filhos. Eu estou vendo aqui meus irmãos queridos da minha igreja, tão maravilhosa e tão amável. Tanta saudade que eu tenho da PIB de Moça Bonita. Estou vendo ali Vidalete e Terezinha, casal preciosíssimo que eu amo, pais. Tem parentes aqui do Espírito Santo, sempre vem aqui. Que saudade de vocês. Que saudade da nossa amada PIB de Moça Bonita. Gerar memórias. Ser pai, ser mãe, não é para qualquer um. Deveria haver um vestibular. Mas vocês se tornaram. Nós vamos apresentar os nossos filhinhos agora. Mas eu sei que quando a gente pensa nos desafios da paternidade, da filiação, nós temos que decidir nessa manhã se nós vamos na contramão dos sistemas opressores, maléficos. O diabo está investindo muito pesado para que o seu filho detenha a atenção na rede social, fique cansado, esgotado, com dificuldade de concentração para estudar as matérias. De hoje tudo é tecnológico, né? É tela, é brilho, são olhos, brilho, mente cansada, porque não se tem mais os papéis para se estudar. Hoje tudo é virtual, hoje tudo é tecnológico. Mas a Bíblia continua sendo a mesma. Deuteronômio 6 continua falando hoje: inculcarás essas palavras aos teus filhos, andando pelo caminho, deitando, escrevendo nos umbrais das portas. A Bíblia é a mesma. E a memória que o seu filho vai ter da palavra escrita no seu quarto, da palavra lida, da palavra orada no quarto, nunca ele vai esquecer. Ele vai esquecer do que se passou, porque a memória dele nem vai absorver tanto conteúdo. Nós queremos ver filhos salvos, resgatados. Eu não sei você, mas eu tenho sido um pastor que tenho chorado, porque as minhas ovelhas têm filhos que estão fora do caminho do Senhor. Vem aqui de novo, pai, você que tem filhos fora. Deixa a gente unir a você.
Não fique sozinho nessa. Vem aqui à frente, nós vamos orar ao nosso Deus. Se o seu filho está fora da presença do Senhor, vem aqui. Deixa a gente orar nessa manhã e pedir a bênção de Deus sobre estes filhos. Enquanto tivermos vida e fôlego, nós vamos lutar por nossos filhos. Há esperança para os filhos pródigos. Há esperança para o filho que deixou a casa do pai. Quantos filhos também estão na casa do pai, estão perdidos, como o filho mais velho, né? Está faltando colo, está faltando beijo, está faltando abraço na nossa geração, está faltando legado, está faltando digitais de amor, está faltando toque de carinho, está faltando presença. Eis aqui uma geração que grita, que clama, que pede, e que está orando ao Pai, dizendo: Senhor, salva os nossos filhos, salva os nossos filhos. Paizinho querido, Abba Pai, Paizinho amado, como é maravilhoso, Paizinho, poder orar por estes pais, orar com eles, e lhes dizer que eles não estão sozinhos nessa luta, que eles são, ó Deus, um corpo vivo conosco, como igreja que somos. Nós declaramos, Pai, que os nossos filhos não serão deixados para trás. Nós nunca vamos esquecer. A Tua palavra nos diz: pode uma mãe que está amamentando o seu filho se esquecer dele, do filho que ainda mama? Mesmo que essa venha se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que tenho gravado a sua vida nas palmas das minhas mãos. Aleluia! Os nossos filhos estão nas palmas das tuas mãos, Pai. E nós declaramos nesta manhã que nós vamos lutar por uma geração que vai voltar para os caminhos do Senhor. Eis o nosso desafio como igreja, de cuidarmos das nossas crianças, de investirmos nos nossos filhos, Pai, de abençoarmos os nossos filhos, de, ó Deus, sermos a Tua voz para os nossos filhos. Deus, ajuda-nos como igreja, Senhor, porque nós não queremos ser marcados como uma geração omissa, uma geração esquecida, uma geração distraída, uma geração que pecou, que falhou, Deus, em deixar o legado da fé. E nós queremos criar filhos à maneira de Deus, o Senhor. Salva, salva, Pai. Eu não posso ir lá onde aquele filho está agora. Eu não posso estar lá, nenhum pai pode estar. Mas a Tua graça já chegou na vida desses filhos agora. O Teu toque, o toque curador, o toque de salvação já chegou na vida desses filhos. E nós declaramos salvação. Eu trarei de volta a Tua descendência. É a promessa de Isaías 43. Trarei de volta os vossos filhos e as vossas filhas. Traga mesmo, Pai. É promessa Tua, último versículo do Antigo Testamento. Nos últimos dias eu converterei o coração dos filhos aos pais, e do coração dos pais aos filhos. E nós esperamos o cumprimento dessa promessa, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, amém.